aí, galera, tudo bom? Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, com o Luiz. O Luiz, eu vou deixar para ele se apresentar, mas a gente se conheceu esse ano, né, Luiz? É, E bom, ele tem um projeto super interessante que vocês vão ficar para descobrir no final. é. E Luiz, conta aí pra gente. Quem é Luiz? Bom, eu sou Luiz Nunes, sou engenheiro civil, formado pela Universidade de Fortaleza, aqui em Fortaleza, em 1983. Eu tenho 62 anos de idade e já pratiquei engenharia de construção em vários níveis, né, e em várias obras. Trabalhei desde estrutura metálica, que era o meu grande sonho quando aluno. E no começo da minha carreira como estagiário, entrei numa empresa que era assim, a única no Brasil que fazia estruturas metálicas de alumínio. Nossa, sério? Sério, na época, a Ismel era a única no Brasil que fazia. Só tinha uma empresa canadense chamada Space, e fazia estrutura de alumínio, mas saiu logo do Brasil e a gente pode dizer que a Ismel foi a precursora da estrutura leve em alumínio no país. E eu trabalhei nela durante 10 anos, até que ela quebrou por outros motivos. Então quer dizer que você sempre teve dentro de você essa busca pela inovação e gostar de trabalhar com o novo, né? É uma questão assim intrínseca a mim. Eu gosto sempre de estar, não é mudando, mas é buscando coisas novas. Tá? E Eu de lá pra cá muita coisa mudou, né? Veio muita novidade, acabou se dispersando, né? E o que você vê de mercado aí nesse tempo? Bom, eu acho o seguinte, o mercado da construção civil no país, ele se estagnou um pouco, assim, em fazer a mesma coisa. Nós tínhamos, há algum tempo atrás, né, digamos assim, estava escrito na testa da construção civil que era um processo de perda, que era um processo que o desperdício era muito grande, os canteiros de obra eram as coisas mais descabidas. E eu até dentro dessa empresa, eu sofri muito, assim, não é preconceito, mas eu sofri muito com a forma de eu trabalhar. Porque como a gente trabalhava com estrutura metálica, por exemplo, e eram muitas peças, eram estruturas metálicas espaciais, no Rio Centro, no Rio de Janeiro, estádios de futebol, de Manaus até Porto Alegre, essa empresa tem obra. São obras de referência até mundiais. E a primeira coisa que eu fazia quando chegava na obra e o material chegava era eu organizar todas as peças. Então, tinha certas estruturas que tinham 8.000 peças com 600 tipos de peça diferente. Então, eu ia organizar. Então, eu perdia, entre aspas, 3 ou 4 dias para deixar as peças organizadas. E isso, os meus gestores diziam, pô, tu não começou a obra ainda, tal. Eu digo, não, peraí, nós vamos ganhar um mês na frente só com a organização que eu estou fazendo. E na construção civil nós temos muito isso. Algumas construtoras foram mudando esse aspecto, né? Foram mudando, foram melhorando. Nós Se tentamos profissionalizando, né? profissionalizando, melhorando o sistema, né? Até que surgiu as construtoras que você diz assim, poxa, ela coloca dentro do pavimento a quantidade de cerâmica que vai ser sentada exatamente naquilo. Vixe, a gente achava isso. Quando eu digo assim, é porque eu venho do nanquim para o Revit. Né? Então, eu passei por todos os processos que você É, pode imaginar. não, é muito legal você falar isso, porque assim, tem muita gente que agora tá ouvindo essa questão de Lean Construction e industrialização do canteiro de obras e tá achando que é uma coisa recente, né?
Só que o que a pessoa não para pensar é que lá atrás não tinha essa questão de já vir o aço cortado e dobrado para a obra que trabalha com concreto armado. A central de corte e dobra era dentro do Era, bem- canteiro, era, era um sufoco. Era um né? sufoco. Era. E assim, é uma coisa super básica, uma coisa super, super óbvia pra gente hoje, Hoje é óbvio. mas é isso, hoje é óbvio, e é isso que você falou, né? Só quem veio do Nanquim pro, pro BIM hoje que Quando, consegue ter essa percepção. Por isso que eu te perguntei, nessa sua experiência, sabe? Que você viu, além da estrutura metálica, como é que, sabe? Como é que é essa sua percepção da construção? Porque é diferente, né? Quando você tem aí, quando você se formou em 83 e quando você se formou agora em 2020. eu considero uma nova, um início, um novo início, vamos dizer assim, né? Porque o BIM ele traz uma percepção muito clara da obra. Eu fui montador de obra, né? Eu fui o bota suja, né? Aquele que a bota era poeira, era concreto, então eu fui muito disso, muito na frente, muito no front, né? Da obra. E a gente sofria muito porque os projetos não vinham completos, né? E eu reclamava muito. É porque vinha escrito assim: isso você define na obra. Isso você define na obra. Então, a gente ficava, às vezes, assim, entre a cruz e a espada para resolver problemas que poderiam já ser resolvidos no projeto, mas como eles não tinham essa interação com o cliente e com a própria obra em si, ficava-se coisas a ser resolvidas, né? Tinha os projetistas mais cautelosos, melhores. Então você, às vezes, você preferia pegar o projeto do fulano do que do cicrano, né? Porque ele detalhava melhor, ele fazia melhor e tudo mais. E durante esse tempo todo que eu tive dentro da engenharia, eu fiz estrutura metálica, eu fiz shopping center, eu fiz correia transportadora, eu fiz torre para gerador eólico na parte mecânica, eu fiz ponte rolante, né? A gente fez uma série de coisas, eu já quebrei 4 vezes, né? E tem um empresário aqui no Ceará que diz que o empresário que não quebra 4 vezes, ele não é bem sucedido. Isso é um pensamento do empresário antigo, né? Por que nós quebramos? Porque a gente não tinha venda. E uma das coisas que eu acho mais interessante dentro desse curso da BIM Expert e o IAV é esse enfoque na venda, esse enfoque que você tem que mostrar o teu trabalho. E a gente, algum tempo atrás, a gente não tinha isso. O cliente vinha e a gente fazia, se desse certo, dava, se não desse, não dava, a gente não levava isso muito a sério. O Engenheiro era o cara que era para tocar a obra e pronto, acabou, né? Ele não tinha que ter nenhuma outra habilidade além da engenharia, né? Meu pai sempre falava isso. não tinha, não tinha. Ele não tinha, ele não era, a universidade já não é completa, né? Lógico, né? Eu tenho exemplos assim que eu fico maravilhado quando eu leio o Amir Klink, e ele tem uma colocação política muito legal. Ele diz assim: poxa, na PUC de São Paulo, os engenheiros navais nunca puseram o pé no mar. O que é que ele quer dizer com isso? É que ninguém se interessa pelas coisas mais simples, as coisas que acontecem ali no meio. Então você só é aquilo, né? Ele diz muito assim, ó, meus barcos, as velas foram baseadas nas velas das jangadas do Ceará. Não tem nenhum engenheiro naval que saiba disso, porque não estuda as coisas, não vão atrás, não bota o pé, não bota a bota. Ele diz que o engenheiro civil tem que estar com a bota dentro do concreto e tudo mais. Então tem que ter o conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento. E a gente era criado, vamos dizer assim,
moldado para tocar a obra. E outros ali para calcular, para não sair de dentro do escritório. Né? Eu tive um professor na universidade, Veterlino Tavares, que dizia calcular, naquele tempo a gente estudava nos livros do Adesso Moreira da Rocha, viu? Era nos livros, não tinha esse negócio de computador, não. Fazer trabalho, fazer trabalho era na biblioteca, né? Você se formou antes do Google. Ora, o Google nem não sabia nem existia, não. Nós fazíamos programas em Basic. Os computadores, a gente fazia um programazinho de um cálculo estrutural e furava os cartões, levava para a Universidade Federal para rodar o cálculozinho que a gente fez lá. Você aprendia a fazer programação na mão, né? Código você aprendia a fazer na mão. Exatamente. E uma das coisas, isso é muito bom, por um lado, porque às vezes eu acho a universidade direciona o estudante, né, o futuro engenheiro, muito para a parte do programa em si, mas não mostra o básico, não mostra por que isso é assim. E em toda análise, seja do melhor programa de estrutura, já fui calculista, tanto de estrutura metálica quanto de concreto, e de todos os programas utilizados, eu utilizava até um programa português muito bom, e de todos os programas que eu utilizava, mesmo com os resultados vindo dos programas, você tem que ter a visão do engenheiro. Né? Você tem que duvidar daquele resultado. Você tem que colocar ele em cima da mesa e dar uma observada e dizer, pô, eu acho que isso aqui, essa deformação não tá legal. Esse esforço, eu acho que tem alguma coisa errada no processo. Aí vai lá no programa e diz, pixa, decide fazer a ligação dessa viga com essa. Então, essas coisas que precisam ser hoje muito direcionadas. Você ensina em cima de um programa, os programas são espetaculares hoje. Eu não disse ainda o que o Vetter me dizia dentro da sala de aula. Ele entrava na sala de aula e dizia, eu vou ensinar para vocês não a calcular concreto, não calcular a estrutura de concreto. Eu vou ensinar para vocês a filosofia do cálculo de concreto. E era o quê? Era a melhor forma de você fazer um lançamento de uma estrutura. Era a melhor forma de você pré-dimensionar, não, mas dizer e chegar à conclusão qual seria a tua fundação, como seria. Então, calcular um calculava, mas você fazer dentro de de um custo bom para o teu cliente e ao mesmo tempo ser eficaz, né, estruturalmente, aí era mais difícil. Né? Não é só você sair jogando viga para cá, viga para lá, estrutura para cá, estrutura para lá, que vai resolver o problema do teu cliente, que ele tem que pensar mais na questão financeira do processo. E daí, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Você passou por toda essa transição, por toda essa transformação, né? Você falou que antes a ênfase era ter a bota suja ou ficar atrás de um computador. E, enfim, você viu muita coisa e você conheceu a gente, né? Você conheceu a Beam Experts. E como que foi que você conheceu a gente? Eu disse isso já até eu digo isso para todo mundo. Né? Ano passado, eu estava num patamar de conforto. Era o patamar de conforto. Eu trabalho numa empresa público-privada. Né? Eu tenho um salário. Aí eu comecei a me acomodar nesse salário. Eu já trabalhei em várias empresas, trabalhei em obras grandes, obra pequena, reforma, trabalhei em tudo. E há 3 anos atrás, me convidaram para participar de um projeto de uma empresa pública, né, no Porto do Pecém, e eu ajudar no desenvolvimento desse projeto. E eu fui para lá. E projeto é por isso que às vezes eu não acredito nessa questão da obra pública. Demora demais, é muito lento.
as decisões são muito lentas. Você tem uma decisão a tomar, você marca uma reunião, o cara não vem, o outro está não sei aonde, e aí você vai, esse processo vai lhe enjoando. E eu me acomodei nesse patamar de conforto, e já com 62 anos de idade, eu digo, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou preparar a minha aposentadoria. Daqui a 5 anos eu quero estar aposentado. Eu tinha 61 na época, né, dava 60 e tanto, eu digo, vou me aposentar. E aí eu descobri o BIM, pesquisando e tal, pesquisando não, mexendo no computador, pô, que diabo é BIM, mano? Aí BIM é isso, BIM é aquilo, BIM é Revit, BIM... aí eu digo, pô, BIM é Revit. Aí eu comecei, Todo mundo começa assim. aí eu comecei a estudar Revit, eu sempre fui um autodidata, eu aprendi AutoCAD, sou muito bom em AutoCAD sozinho, pela necessidade de estar trabalhando com aquilo. Eu comecei a estudar Revit. Aí apareceu a pós-graduação aqui em Fortaleza, de um curso que tem aqui em Fortaleza. E eu me matriculei nesse curso de pós-graduação. E venho fazendo esse curso desde agosto do ano passado, ou não, agosto, novembro do ano passado. E nessa pesquisa de estudar e tudo mais, aí eu vi a BIM Expert. E aí eu fui e vi quão especialista vocês são. Eu digo, fala, esse pessoal aqui é bom mesmo. Aí apareceu o curso de IAV, aí foi que eu imaginei, dentro da tua pós-graduação, ela não quer saber se tu vai vender teu trabalho ou não. Dentro da tua pós-graduação, ele vai dar aquelas aulas ali de final de semana. Eu sei que todos os professores são bons, são gente que vem do outro estado, são gente que se propõe a dar uma boa aula, mas você fazer 20 horas de aula no final de semana é pesado. Você não consegue raciocinar. Então você tem que ser, de qualquer forma, um autodidata. E nessa busca das melhores formas, eu vi que o curso de pós-graduação ia me dar o teórico. E no curso BIM e AV, ele ia me mostrar a prática. Por isso que eu falei numa live que eu fiz para vocês, numa gravação, que a grade, eu estudei a grade, vamos chamar assim a grade curricular, né? Eu estudei a grade e vi que as coisas iam se moldando, iam se apresentando para mim de uma forma que eu pudesse absorver bem. Eu digo, pronto, esses caras vão me ajudar a vender, né? E é isso que nós estamos vendo. Nós estávamos há pouco agora numa discussão, uma questão de uma venda aqui, né, no nosso WhatsApp. E Sim. foi assim que eu descobri, me matriculei, achei fantástico a proximidade que você tem com o aluno. Não é aquele de dar aula, dar as costas e ir embora. De jogar a aula online e nunca mais aparecer. Não existe isso com vocês. Passo um e-mail para o Arthur, eu aqui 3 horas da manhã, ele lá 3 horas da tarde, a gente conversa e é desse jeito que funciona. Eu estou super satisfeito com isso. Porque assim, é engraçado, né? Como a internet aproxima as pessoas, né? E às vezes quando a gente vai comprar um curso online, pelo menos eu, às vezes vou comprar um curso online, a gente fica um pouco receoso, né? Se você faz aquele investimento que não é barato e você fica pensando assim, poxa, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Todo mundo tem esse receio. Lógico. Mesmo que nem você falou, sejam professores qualificados, você fica pensando, será que vai agregar? Será que vai ser bom? E, e assim, quando a gente fez o curso, essa era uma preocupação que a gente tinha, sabe? Em oferecer uma coisa de qualidade e principalmente fazer com que todos os alunos passassem por uma transformação e acompanhar essa transformação de perto. Então é por isso que a gente sempre foca muito, que a gente fala, nas conexões, né? Deixar toda a turma unida, assim,
não só com os professores, mas entre si, que é o que eu acho super, super bacana, né? Não é sempre você que precisa prestar um serviço. Se você tem uma rede de contatos, você consegue atingir um número de pessoas muito maior. Sim, isso é super importante. Por quê? Vamos dizer assim, eu vou até falar no tempo antigo, né? Para trás mente, se você detinha o conhecimento, você queria ficar com ele, você tinha medo da concorrência. Então você ficava com ele. Você, Ave Maria, eu passei isso dentro de duas empresas, né? E aprendi com um grande calculista de Fortaleza, de reconhecimento internacional, Dr. Calixto Melo. E um dia ele é muito didático. Eu era um jovem, depois que eu saía do estágio, eu ia lá para o escritório dele e ele ensinava assim as coisas. Ah, eu dizia, Calixto, tu passa essas coisas, tu bota teus engenheiros para fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, tu paga isso, tu ajuda esses caras. Eles não vão ser um concorrente teu, não? Aí ele dizia, Luiz, quem tem medo da concorrência não é um incompetente. Você tem que estar sempre avançado dos outros. Isso ficou na minha cabeça, né? Hoje, com a palavra colaboração dentro do BIM, não tem mais esse negócio de concorrente. O maior exemplo disso é o Vale do Silício, né? Nós temos no Brasil uma cultura muito ruim. Eu boto aqui uma fábrica de rolamentos, aí tem uns 60 funcionários. Aí vem um cara que conhece a fabricação de rolamento e que trabalha na minha empresa, bota vizinho uma empresa de também fazer rolamento. Aí o que acontece? Esse aqui tinha 60 empregados, caiu para 40, porque a demanda dele caiu, porque o outro pegou os 20 empregados desse aqui. Conclusão, não agregou emprego para ninguém. Continuou os 60 empregados. Agora veja, se ele chegasse para ele e disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou fabricar para ti as bilas, as bolinhas de aço que vai no rolamento. Eu vejo aqui que saia o teu custo aqui é 1, eu faço para ti a 0,6. E aí posso fazer isso para outros. Bom, aí o cara é outro tipo de visão do negócio. Todos os dois se dão bem, porque aquele não vai mais fabricar as bolinhas, vai fabricar só a carcaça e as tampas. O outro vai fazer as bolinhas. É assim que funciona. E assim, com essa questão da colaboração, melhora muito. Nós, dentro do escritório do Dr. Calixto Melo, tínhamos uma dificuldade muito grande de discutir um projeto com o arquiteto, porque o arquiteto chegava e dizia, isso aí é meu filho, ninguém mexe nisso. Pô, mas é impossível fazer desse jeito, cara. Não tem onde eu apoiar aqui essa estrutura, não tem onde eu colocar isso. Não, não pode. Então, agora não. Com essa visão do BIM, com essa visão, vamos dizer assim, de modelagem, com essa colaboração que você pode ter com os outros, é uma coisa que a gente vem sonhando há anos. Quer dizer, eu cheguei atrasado um pouco. Eu cheguei atrasado Não, um e pouco. assim, isso que você falou com relação à colaboração, eu só queria chamar a atenção para um detalhe que é o seguinte, tem um estudo, né, muito antigo que muitas pessoas provavelmente conhecem, que é o Maslow, né? Ele fez um estudo e ele identificou as necessidades humanas e ele elencou essas necessidades humanas em uma pirâmide. E daí, por muitos anos, todo mundo aceitou a pirâmide de Maslow como se fosse uma verdade absoluta, né? Onde ele coloca lá que a necessidade básica das pessoas primeiro é o abrigo, e daí, em último lugar, vem a questão do pertencimento. E recentemente, eu acho que muito por causa das tecnologias que a gente tem hoje, né? Eles perceberam que Maslow estava errado, que as nossas necessidades elas não são necessariamente hierárquicas e que
uma das principais necessidades das pessoas e que torna os seres humanos tão diferentes das outras espécies animais é justamente a nossa capacidade de colaboração. A capacidade de uma pessoa convencer a outra de uma ideia e, a partir desse convencimento, todo mundo passar a trabalhar junto. Então, assim, descobriram que, lógico, a vida é muito mais complexa e que não é necessariamente ter uma casa, mas o senso de comunidade, porque sem essa comunidade colaborando, você nunca vai conseguir ter uma casa, né? Então, Maslow colocava lá que a primeira necessidade era o abrigo, só que sem ter uma comunidade para te ajudar a construir aquele abrigo, você nunca satisfaz a sua necessidade básica, sabe? Então, é muito engraçado que a gente precisou ter toda essa tecnologia para entender princípios básicos. Essa é a filosofia do Amir Klink, né? Quando ele diz que a tecnologia está na simplicidade, né? Você vê uma coisa que foi desenvolvida e que deu certo e que aquilo está funcionando bem direitinho e que você pode melhorar aquilo um pouco mais para te dar uma performance melhor, tu agrega aquilo, mas tu não esquece o básico, não esquece o básico, né? E esse é Eu, um desafio muito grande, né? Não esquecer o básico. sem dúvida. Então, o homem é um ser gregário, ele tem que viver em comunidade. Como é que você vive em comunidade se você não colabora? Né? Quer dizer, você está atrás das orcas, e as orcas para caçar, elas caçam tudo junto e o coisa é de todo mundo, né? Elas caçam junto. Então, nós temos, isso é um debate que a gente já vem há algum tempo, é que colaborar com o outro, você ganha, o outro ganha, todos ganham. Né? Não é uma questão de você estar. Nós temos essa cultura de você estar derrubando o outro. Né? Eu tinha, dentro da empresa que eu trabalhei 10 anos, nunca eu falei mal da empresa. Mesmo quando, em Barcarena, no interior do Pará, em 1985, eu tinha 6 meses de salário atrasado. Né? E a gente trabalhava, os operários tinham 3 meses. E todo mundo trabalhava todo dia, porque a consciência que eu tentava, menino velho, que tentava colocar dentro da cabeça deles, é que se a gente não concluísse aquilo, nem a gente ia embora daquele, entre aspas, inferno, e nem a gente conseguiria receber. E todo mundo trabalhava. Concluíamos as obras, voltávamos, recebíamos o nosso dinheiro e brau. Então, se você não botar na consciência de que tem que trabalhar colaborando, todos, não tem futuro. Não tem futuro. Não, e assim, é interessante você falar isso sobre nunca ter falado mal da empresa que você trabalhou e da importância da colaboração. Tem muita gente que deve se perguntar, né? Mas eu trabalho numa empresa grande e tudo mais, é difícil manter esse espírito. Tem alguma coisa errada comigo? Eu gosto de lembrar que a gente também tem um número limite, né, de pessoas que a gente consegue manter um relacionamento estável, porque nós precisamos confiar nas pessoas para a gente poder colaborar, né? Um princípio básico da colaboração é a transparência e a confiança no outro. Se você não confia, você não consegue colaborar. Se você não confia, você não consegue estabelecer trocas, né? Então, a gente só Ah, consegue estabelecer um relacionamento normal com as pessoas quando a gente confia. A gente só consegue fazer troca quando a gente confia na outra parte, né? E tem uma constante que chama número de Dunbar, é. que ele diz que a gente consegue manter um número de relacionamento saudável com 150 pessoas. Na verdade, entre 100 e 250. Então, assim, se você está numa empresa muito grande, é lógico que é difícil manter a coesão desse grupo, né? Mas até esse número é muito mais fácil. Então, assim, esse é o número de pessoas que você consegue manter amizade, confiança e, consequentemente,
colaboração. Então, não se sinta assustado se para você, dependendo da empresa que você tiver, você não conseguir se sentir dessa maneira que o Luiz se sentiu. Tem muitas variáveis, né? Então, assim, a colaboração ela é necessária, só que você tem que ter em mente também que o cérebro humano e as relações humanas têm limitações. Tá, mas, Mariana, eu coloco na frente dessas colaborações e dessa forma de trabalhar uma coisa que não pode faltar nesse relacionamento, que é justamente respeito e ética. Sim, Se nós temos o conceito de ética arraigado no nosso processo, não tem jeito, não tem jeito da gente não fazer o negócio bem feito, mesmo com as pessoas que a gente não conhece. Né? Se ela tem ética também, respeito pelo meu trabalho, né? Eu vou confiar na pessoa. É uma questão ali imediata. Né? Agora, você precisa conhecer se a pessoa trabalha dessa forma ou não, tudo bem. Mas um dos princípios básicos do meu trabalho e do que eu faço e de com quem eu me relaciono é o respeito. E aí, depois do respeito, ou junto com ele, é a ética. A ética. Eu não quero que façam comigo, ou não quero fazer com os outros que não quero que eles façam comigo. Né? Aqui eu não sou religioso, eu não tenho nenhuma religião, mas a minha religião é respeito. Respeito e ética. E eu acho que isso está muito combinado com o BIM. Porque o BIM é transparente. O BIM nós estamos trabalhando tudo junto, num modelo só. Né? Então, não é, eu não quero derrubar ninguém, eu não quero ser desonesto com ninguém, muito pelo contrário, nós temos que estar todos coesos, todas as disciplinas trabalhando coesamente naquele processo, naquele projeto. E eu acho que isso traz uma coisa que a gente vem batalhando há anos. Por isso que eu digo, eu estava contando a história que ano passado eu queria me aposentar. Eu digo, não, vou fazer um programa para me aposentar. Né? E deixei para lá. Eu quero agora é vender BIM. Então, tenho que estudar, tenho que ganhar o conhecimento e a BIM Expert está me dando, digamos, boa parte desse conhecimento para poder a gente conseguir realizar nossos sonhos. e qual que é seu sonho, Luiz? Eu já tive muitos sonhos na vida. Eu tinha há muito tempo atrás, eu queria morar no mar, queria morar dentro de um veleiro, dentro de um barco. Né? E criei há uns 20 anos, não, uns 15 anos atrás, ou 20, eu fui comprar um veleiro, para você ver como é que é as coisas. Eu fui comprar um veleiro em Itajubá. Itajubá, eu acho. E uma pessoa que eu disse para ele que ia, que era um engenheiro aqui trabalhava no porto. Ele disse: Luiz, eu tenho um veleiro. Você sabe o que eu fiz com ele? Eu dei pro meu irmão. Porque, rapaz, é um casamento ruim. Quer dizer, ele me passou um negócio muito ruim. E eu fui, não fechei o negócio. Né? Não fechei o negócio. E ficou aquele. Rapaz, não dá, é só passear e tal. Eu digo: não, eu quero é morar e trabalhar dentro. Mas como é que eu vou trabalhar sendo engenheiro de obra, ou eu fazer compatibilização de obras, de projeto, tendo 52 pranchas de diferentes disciplinas, uma em cima da outra, e você em formato A0, e você ir lá e tentar ver os conflitos do negócio desse. Como é que eu vou fazer isso dentro de um bar? Né? E com o advento na minha vida do BIM, e da colaboratividade, da colaboração e da gente trabalhar remotamente sem problemas, né? E Poder do 4G, né? né? E do 4G também. E do 4G, e do 6G, e seja lá do que for, do 5G que vem por aí, né? Sei lá, e da rede mundial que vai se formar em torno do mundo com o projeto aí, não sei, do Elon Musk, eu acho, não sei. Mas me despertou voltar a esse projeto que eu tinha tido.
Aí eu startei há uns 20 dias atrás, 30 dias, o projeto BIM Veleiro, que é Bem justa, veleiro. BIM Veleiro, que é justamente eu construir o meu veleiro, estudar BIM, Ah, você vai construir o seu veleiro. vou construir com as minhas mãos, né? Vou construir. Para isso eu comprei um projeto do Roberto Barros, do Yacht Design, que ele hoje está sediado na Austrália, e eu comprei um projeto que eles chamam projeto de arquivo. O projeto já existe, já foi construído por outros velejadores e tal, já tem uma experiência, o barco já passou por perrengues e se saiu bem, e eu resolvi comprar um veleiro de 26, comprar o projeto do veleiro de 26 pés para me ajudar aqui, para eu ver. É um projeto de 3 ou 4 anos, e eu tenho que, nesse período, aprender BIM, trabalhar com BIM, ganhar dinheiro em cima com o BIM, construir o veleiro e, ao mesmo tempo, aprender a velejar. Né? Surgiu a ideia até de eu me mudar para Florianópolis e tal. Eu estou analisando tudo isso. Eu estou fazendo um mapa mental desse projeto para ele ser finalizado aqui em 4 anos, em 3 ou 4 anos. E me dá Eu... inspiração, porque é coisa nova. E você vai fazer um canal do YouTube para isso, né? Já tem o hashtag Sal, já tem muita gente com esses canais. Vou pensar aqui porque eu preciso também ver a questão da engenharia financeira para isso. Esse projeto ele tem um valor relativamente alto. Muita gente já me ligou vendendo cascos já pronto. Eu também estou analisando isso. Pode ser que eu compre um veleiro usado e remodele. Já me ofereceram um 26, já que eu posso economizar aí 1 ano e meio de trabalho se eu comprar um processo desse. Eu estava dizendo para o Arthur outro dia que quase que eu dava o dinheiro aqui, não sei nem olhar para ele. Mas meu genro, que mora em Ilhabela, aquele paraíso de Ilhabela, foi lá ver o veleiro e achou que não era um bom negócio. Mas esse é o sonho de um garoto idoso. Eu não sou velho, eu sou idoso. Não, não é não. A idade está na cabeça. Eu não tenho dúvida. Né? A idade é só um número que dão pra gente. E aí muda a forma de você ver a engenharia. Isso é fantástico, gente. Quem não vê isso é um louco. É fantástico. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que já saiu da universidade, hoje são grandes, são empreiteiros ou dono de construtora, que não passou pelo processo que eu passei. Eu desenhava máquinas a nanquim. Fazia lápis no papel, botava o papel vegetal em cima, passava para nanquim para o cliente aprovar máquinas. Eu fabriquei máquina também. Né? Aí você passou para o processo do AutoCAD. No dia que eu comprei um computador na empresa, uma melhor que tinha no mercado, e contratei um cadista que até hoje trabalha comigo, isso foi em 95. Ele até hoje ainda trabalha comigo, e eu estou tentando mudar ele para o Revit, mas ele já está tão arraigado nele, o AutoCAD, que está sendo difícil tirar dele isso. Mas estou tentando, vou conseguir. Então, essas pessoas não passaram por isso e não sabem o que é a luz que o BIM coloca dentro da engenharia. É uma luz. E que máquina que você fabricava, que eu fiquei curiosa agora? Eu comprei uma empresa em 1994, 93. Eu queria botar uma metalúrgica. E ela fazia máquina para beneficiar frutas. Então eu fazia. Não acredito. Era. Não acredito. Era. Aí eu fazia um bocado de tipo de máquina. Fazia máquina para despolpar fruta, fazia máquina para fabricar cajuína, eu fazia máquina para linha de
processos de polpa, de fruta, desde bomba, tudo em aço inox, né? Ah, E em aí, aço inox. aço inox. E depois fui migrando para a estrutura metálica, né? E junto com o pessoal que foi me ajudando, o doutor Calixto Melo, doutor Alberto Nunes, e foi me ajudando e eu montei a empresa para fazer estruturas metálicas. E eu tinha uma visão, eu tenho ainda, por isso que às vezes as pessoas, eu tenho, a minha vista esquerda é muito deficiente, eu só tenho 20% da vista esquerda desde que nasci. Então, eu sempre me acostumei a ver o meu mundo num plano só. Então, para eu ver uma estrutura, como o meu cérebro já se acostumou e já criou a forma dele de ver as coisas em 3D, sendo em 2, que eu tenho pouca visão no olho esquerdo, o escritório do Dr. Calixto Melo me chamava para eu ver o desenho dele que estava em 2D, que estava em CAD, e ele botava as pranchas em cima e disse, Luiz, como é que nós vamos montar essa estrutura? E eu, como que um autista, não estou denegrindo os autistas, que inclusive eu tenho um filho autista, eu via aquilo em 3D. Por quê? Porque eu estava acostumado já, minha vida toda foi ver em 2D e o cérebro criou ferramentas para poder eu ver as coisas em 3D. E isso facilitava, ele me pagava para eu dar para ele a metodologia que o cliente dele ia montar aquela estrutura. Eu vendo a estrutura em 3D. Isso me ajudou bastante. Então Nossa, eu não sabia. você às vezes olha para uma cúpula geodésica, você acha, vixe, você bota uma cúpula geodésica em 2D na minha frente que eu vejo ela completamente em 3D. Nossa, que sensacional, Luiz. É uma deficiência que me trouxe alguns resultados positivos. Então, por isso que você nunca deve tirar das suas deficiências negatividade. Né? Você sempre procura um lado melhor para você trabalhar. Eu acho que já foi inspiração demais essa nossa conversa. Certo. E eu vou te pedir para você deixar uma última pílula aí de sabedoria e conhecimento para o pessoal. Se você pudesse deixar uma mensagem aí para a posterioridade, pro podcast Being Experts, que vai ficar aí ecoando por bastante tempo. Que mensagem você daria para essas pessoas que estão escutando? Antes de mais nada, eu quero agradecer a Being Expert, como já fiz em outras oportunidades, né? E despertou em mim uma coisa que eu já estava querendo, eu estava puxando o freio de mão e vocês cortaram, foi o cabo do freio de mão. Mas uma das coisas principais, eu sempre coloco para as pessoas, principalmente por mais jovens, é que estudem. Estudem. Né? Estudem e resolvam as coisas com a cabeça fria. Eu perdi muito por ser pavio curto. E eu fui aprender a ter, né, não vou dizer paciência, mas ser mais diplomata com as coisas, quando eu trabalhei numa mineradora durante 4 anos, uma mineradora chinesa, e tinha um dos meus gestores, ele era paulista, ele na realidade ele era um chinês falsificado, ele era filho de chinês, mas nasceu em São Paulo, o Wei Lip-Vu, e ele era um diplomata em negociação que deixa, eu digo, o Wei, cara, esse cara, eu tô pra bater nesse cara. Calma, cara, tem calma. Olha, o processo de negociação é assim. Então eu digo muito para os jovens que ainda têm tempo. Eu tenho tempo, mas ele está mais curto, né? Eu aumentei esse meu tempo, eu aumentei de propósito, né? Estudem, desenvolvam suas habilidades e sejam negociantes. Nada se sustenta se você não conseguir vender o que você sabe. Então digo para todos isso. E estudar
é um princípio fundamental. Né? Eu estou com 62 anos, estou fazendo uma pós-graduação que era para eu ter feito. Tudo bem, naquele tempo não tinha BIM, mas né, que era para eu ter feito cedo. Na minha turma de pós-graduação, e o mais velho tem 29 anos. Tem eu lá, eu já sou o velho da turma. Então, estudem, sejam diplomatas, sejam pacientes, coloquem a venda como um dos princípios básicos, porque você pode só saber uma coisa e vender bem. E você pode saber muito e não vender nada. Então, eu acho que o princípio da venda, eu acho que nesses cursos também devia ter, como tem no BIM e AV, essa cadeira, essa disciplina. Venda. Venda. Era isso que eu queria dizer para os jovens e agradecer vocês por me dar essa oportunidade de colocar um pouco dessa minha experiência ao ar. E cortar o cabo, né? Eu puxei o freio de mão, mas vocês entraram com aquele alicate enorme, tá, cortaram o cabo do freio de mão. E eu tenho outro, como se diz na linguagem náutica, solte as amarras. Solte as amarras. Principalmente as amarras antigas. Aquelas raízes e ficam. Tá, você tem que cortar as raízes e deixar só as principais. Aquelas ligações passadas que lhe seguram, que impedem você de avançar, corta, corta, corta. Eu tenho uma coisa que eu também digo muito. O meu ônibus, o ônibus da minha vida, não tem retrovisor. Eu carrego uma ruma de gente, mas só olho para frente. Não tem retrovisor. Então, soltar as amarras, ônibus sem retrovisor, cortar o cabo do freio de mão, tudo isso é uma forma de quê? Da gente dizer para você, e você tem que ser ávido no que você faz, e não precisa ser um especialista, mas precisa ter bem ciência do que o que você vende é o que você conhece. É isso aí. Nossa, fiquei até sem palavras. Isso, E olha né? que é difícil, hein? Não diga isso. Então, Não, eu queria te agradecer, Luiz, porque assim, é sempre uma troca muito boa. Eu acho que essa experiência que você tem de vida não tem preço. E eu não diria que quebrar 3 empresas é necessário, mas eu acho que altos e baixos são sempre bem-vindos, porque, querendo ou não, a gente aprende muito mais com os nossos baixos da vida do que com os nossos altos, pelo menos eu sou assim. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria deixar um recado para quem está ouvindo agora, nesse momento onde a gente está publicando nessa semana. Acompanhe as nossas aulas ao vivo, está sendo demais, né? Nessa semana a gente teve as aulas com o Arthur e tudo mais. Não deixem de acompanhar os conteúdos que estão sendo publicados, não deixem de aproveitar as oportunidades que são dadas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, Luiz. eu que E, agradeço, Mariana. e fiquem aí aguardando mais novidades.